Oi, queridos, somos Conexão Extrema Filhos, eu, Gil e ela, Dé Batiston, e nós estamos com vocês por um motivo muito especial nesse dia. Nós queremos falar com vocês quanto a amizade e a intimidade, um canal de comunicação aberto, prepara o caminho para os nossos filhos, justamente para os dias que algumas coisas não forem bem, para os dias que eles errarem, para os dias que acontecerem coisas que são difíceis, inesperadas. Sim, eu e você podemos ser amigos dos nossos filhos, podemos conhecer o coração deles, podemos ter alegria no nosso relacionamento, porque nós entendemos que um amigo é aquele que traz boas notícias para o outro amigo. Um amigo é aquele que faz de um relacionamento algo especial, algo verdadeiro, algo gostoso. E nós podemos acessar essa amizade do coração dos nossos filhos. Alguns dias atrás, uma pessoa me procurou, um casal me procurou, e sentados eles começaram a contar uma história, que o filho tinha essa dificuldade, aquela outra dificuldade. E à medida que eles foram contando, eu percebi que algumas das dificuldades que eles estavam tendo são dificuldades que nós tivemos há pouco tempo atrás com o nosso filho. E eu estava imaginando e pensando o que foi acontecendo, como foi se desenvolvendo essa história na nossa vida. E eles estavam falando e eles disseram, meu filho fez isso, e a gente pegou nosso filho fazendo isso, e aconteceu isso. E agora é muito difícil, nós não conseguimos falar, ele só sai do quarto quando nós chamamos para comer, ele não quer mais comer com a gente, ele pega alguma coisa e sai. E aí eu perguntei como que era antes do processo. Falou, ele nunca foi muito de falar com a gente, mas ele é um menino bom, a gente faz ele ajudar em casa, ele lava a louça, ele está tentando fazer uma coisa de trabalho. A verdade é que tanto na nossa casa, tanto o meu filho fez algumas coisas erradas iguais a que aquele menino fez, mas o que nós tínhamos e que trouxe uma facilidade num retorno daqueles erros foi que ainda que nosso filho tivesse algumas dificuldades, ele tinha um colo, ele tinha um lugar para encostar e ficar horas falando comigo. Eu entrei na vida dele, nos interesses dele, tem algumas coisas que ele sabe que eu não sabia, então eu sentei com ele, pedi, me ensina isso, e ele teve essa confiança de me ensinar, de ficar comigo, e o desejo por essa intimidade, por esse relacionamento, acabou sendo mais importante para ele do que as coisas erradas que ele tinha vontade de fazer. Então esse relacionamento, essa amizade foi o caminho de volta. E aí eu pude ajudar aqueles pais a entender que o problema que eles tinham não era aquele erro do filho, mas uma jornada de distanciamento do coração. E sim, é possível construir esse caminho. Talvez você está assistindo esse vídeo nesse momento e você pensa que você já perdeu esse tempo, que você já perdeu esta oportunidade, mas todas as coisas podem ser reconstruídas junto com o Senhor. Então não aceite nenhuma mentira do seu próprio coração, não aceite enganos que venham aí ao seu redor sobre o seu futuro, sobre o futuro do seu filho. Sim, há tempo ainda, sim, há esperança, sim, há uma oportunidade sendo colocada diante de vocês pelo Senhor, e nele há sim recurso, há poder, a graça, a sabedoria para que todas as coisas e principalmente a sua amizade, o seu relacionamento de amor com o seu filho sejam reconstruídas. Não depende apenas de você, do seu recurso, da sua disposição. Sim, você precisa disso e você vai ter. E aquilo que você não tiver por si mesmo, o Senhor vai liberar poder do alto sobre você. Então, veja bem, na história do filho pródigo, a Bíblia diz que ele sai de casa com os bens e ele começa a gastar dissolutamente, se prostitui, joga fora isso com bebedice, com festa. E aí ele fica numa situação de fome. E ele fica cuidando de porcos, que era na época, uma das piores profissões, aquilo que mais as pessoas odiariam estar fazendo. E ele estava com tanta fome que ele tem desejo de comer as alfarrobas dos porcos lá, a comida que os porcos comiam. Bem, naquele momento a Bíblia diz assim, então ele caindo em si pensou, quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de alimento? Eu vou voltar para casa para ter acesso àquela abundância. Hoje, nossos filhos, a maioria dos nossos filhos tem comida à vontade. Eles têm as coisas materiais à vontade. A fome desse dia é de afeto. A fome desse dia é o carinho. A fome desse dia é companheirismo, cumplicidade.
Então, no momento que o filho sai de casa, no momento que ele faz coisas erradas, no momento que ele fica só, no momento que ele não tiver como fornecer coisas aos amigos, os amigos vão deixá-lo. E ele vai pensar, bem, na casa do meu pai tinha computador? Aqui também tem. Na casa de meu pai tinha comida? Aqui também tem. O que me falta? Falta afeto. Sabe qual é o filho que volta para casa e realinha o caminho? Aquele que diz, quanto afeto eu tinha do meu pai. Quantas conversas com a minha mãe. Que saudade de olhar no olho deles. Que saudade de ser um com eles. Que saudade quando não tinha segredos entre nós. Que saudade dessa cumplicidade. Então, no lugar de dizer muito aos nossos filhos, não faça, não veja, não fique com aquela pessoa, não fique com aquele amigo, não saia, não beba. Que tal nós construirmos esse caminho de ter uma coisa tão boa em casa, que quando eles ficam fora, eles caiam em si e digam, lá na casa do meu pai. Talvez ele esteja na nossa casa, ele não sai de casa, mas ele possa pensar, lá naquele lugar de intimidade que eu tinha, lá naquele lugar de amizade que eu tinha, lá naquelas conversas maravilhosas que eu tinha e que agora não tenho mais. Eu preciso voltar para casa. Então é muito mais sobre amor e muito menos sobre regras. Sim, nossos filhos precisam de regras, precisam de instrução, precisam de um caminho para seguir. Eles precisam isso desde a mais tenra infância, eles precisam de limites, sim. Mas existe um momento, principalmente na adolescência, onde quando tudo que nós damos para eles são regras, eles desistem, chega um momento onde eles mesmos desistem desse relacionamento, desistem desse caminho, porque o que eles buscam principalmente é um lugar de amor, de aceitação, de graça e misericórdia. E é isso que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. Ninguém permanece num relacionamento, numa igreja ou numa família pelas regras. As pessoas permanecem pelo afeto, pelo amor, pela misericórdia. Então nós como pais precisamos provar isso no nosso relacionamento com Deus e precisamos aprender a estender essa graça, essa misericórdia, esse amor, esse carinho num relacionamento de amizade com os nossos filhos. O que tem no teu relacionamento com teu filho? Que se ele ficar longe de você, ele vai sentir muita falta. O que tem no teu relacionamento com teu filho? Que se ele ficar distante no coração de você, vai doer no coração dele e vai fazer ele cair em si. Para que casa você quer que o teu filho volte? A casa do castigo sem medida? A casa da crítica, a casa onde ele era sempre vigiado de uma forma incisiva e vexatória. Essa casa os filhos não caem em si, não querem voltar. O que eu faço para o meu filho voltar? Do que ele pode ter saudade? Ele não tem saudade de nada. Então precisamos construir coisas que os nossos filhos, se estiverem em algum momento fora, tenham saudade. Não tem como tentar atrair um filho brigando com ele, tentar atrair um filho questionando e espezinhando sobre os seus erros. Não tem como tentar atrair um filho jogando os erros dele na cara dele. Atração é amor, é carinho, é cuidado, é zelo. Não é falta de limite, não é falta de margens, mas é ter um amor além das margens, além dos limites. Do que o seu filho sente falta se ele estiver fora de casa? Talvez nenhum de nós tenha recebido dos seus pais aquilo que está compreendendo nesse tempo que os seus filhos precisam. Nós não recebemos e nós cometemos muitos erros com os nossos filhos. E tudo isso que nós temos compartilhado com vocês aqui é o resultado de uma caminhada de falhas, de erros, de consertos e de acertos que o Senhor tem nos permitido alcançar. E talvez a sua história hoje seja uma história de muitas dores e você nem acredite mais em você mesmo. E talvez aqui seja a primeira coisa que você precisa refazer, a sua fé, a sua confiança em si mesmo, no Senhor, no seu Filho. Nós precisamos ter a nossa fé fundamentada na palavra de Deus, em quem Ele é. Então, no próximo vídeo nós vamos falar a fé que resgata o nosso coração para resgatar os nossos filhos. É um prazer estar com vocês aqui no Conexão Extrema Filhos. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreve agora, ativa as notificações. E se não quiser perder nada do que a gente está oferecendo, vai para o Telegram. Está aí o endereço no link, na bio ou mesmo no link desse vídeo. Estamos esperando você no próximo vídeo. A fé que traz filhos de volta.